tema do nosso trabalho é adsorventes e será apresentado pelos alunos do Colégio Santa Terezinha do terceiro ano do ensino médio, que são João, Valentine e Ana. O adsorvente é uma superfície sólida, geralmente insolúvel, porosa e com uma grande superfície de contato, utilizada para a adsorção e para aderir partículas poluentes de meios líquidos e gasosos. A interação entre o adsorvente e o adsorvido pode ser por meio químico ou físico, visto que os índices de poluição crescem cada ano. Os adsorventes podem ser considerados meios viáveis e novos para a limpeza de meios poluídos. O principal foco da pesquisa é a retirada de poluentes de meios poluídos. Para que ela fosse realizada, duas hipóteses foram sugeridas: o fácil acesso e a fácil manipulação dos adsorventes pela população. Além disso, foi abordado a viabilidade econômica e sustentável dos adsorventes no meio em que ele é utilizado. Geralmente, as substâncias sólidas e líquidas possuem uma melhor interação entre si, pois suas moléculas estão mais agrupadas, causando assim também uma maior densidade das substâncias em questão. Na natureza, existem várias formas de interação entre moléculas, e uma delas é chamada de adsorvente. A questão do adsorvente é a seguinte: existe um fluido, que é chamado de adsorvido, que fica retido na parte superior do adsorvente, ou seja, ela fica apenas acoplada na parte superior, não é absorvida, apenas acoplada na parte superior. E esse tipo de interação pode ser química ou física. Quando é física, é chamado de fissorção. A fissorção é dada pela interação de Van der Waals, que é considerada uma interação de cunho fraca. E como ela é fraca, é um processo reversível, ou seja, pode ir e pode voltar. Quando ela é química, é chamado de quimisorção. A quimisorção é dada por ligações covalentes, ou seja, ligações de cunho forte, ele tem muita intensidade, ou seja, então é um processo exotérmico de liberação de calor e também é um processo irreversível, por ter uma ligação muito forte, ela não consegue retornar à fase anterior. Agora eu vou falar um pouco sobre os efluentes. Os efluentes são dejetos líquidos provenientes da atividade humana e quando eles são despejados em mares, oceanos, sem tratamento e se eles vêm da rede doméstica, industrial, eles podem causar sérios problemas no meio ambiente. E como, por exemplo, a mortalidade de peixes, a proliferação excessiva de algas, e isso também dá um equilíbrio no ecossistema e acaba gerando doenças nos seres humanos. Para evitar esses problemas com a poluição, os efluentes só devem ser lançados na água depois que eles receberem o devido tratamento. E isso deve ser autorizado pelo IBAMA, pela Anvisa, pela ANA e pela MMA, e também laboratórios de análise. O problema com a poluição da água é algo muito comum no nosso dia a dia. E os principais fatores que levam à poluição das nossas águas é o homem e também o esgoto doméstico, o petróleo, metais pesados e o lixo. O petróleo é um hidrocarboneto proveniente da matéria orgânica depositada no solo há cerca de 50 a 100 milhões de anos atrás. O seu surgimento se dá com a ação da pressão e das altas temperaturas exercidas sobre a matéria depositada. Além disso, o seu surgimento deriva da ação de bactérias anaeróbias e para a decomposição. A sua coloração pode variar de preto a castanho escuro, podendo variar também a sua fórmula química, dependendo da sua procedência. A sua densidade é menor que a da água, podendo causar um grave problema para o ecossistema que o permeia, quando a sua retirada é feita de forma indevida ou com acidentes. Para que seja realizada uma limpeza melhor do ambiente, é utilizado a turfa, ou seja, matéria orgânica, o carvão ativado derivado da casca de arroz e também a fibra da planta Calotropis procera, no processo de adsorção.
Agora eu vou falar sobre os adsorventes e a indústria têxtil. Atualmente, as indústrias de tinta e têxteis utilizam uma alta quantidade de corantes na fabricação de seus produtos. Consequentemente, é usada uma alta quantidade de água também. E a água acaba ficando colorida devido aos corantes, e 15% dela acaba parando no meio ambiente. O que é um problema, porque os corantes, eles são sintéticos e é à base de petróleo. E o petróleo é um dos maiores poluentes atualmente das águas. Um adsorvente atualmente muito utilizado para absorver esse corante da água é o carvão mineral, porque ele contém muitos poros e isso acaba fazendo com que ele seja um bom absorvente. Mas como isso está se tornando algo em uma escala muito grande, pesquisadores estão procurando uma opção melhor para isso, e a melhor conclusão que eles chegaram foi o bagaço de laranja, que é muito mais econômico, porque o Brasil exporta muito e acaba sendo um custo-benefício muito melhor. Em relação ao custo-benefício, a adsorção oferece meios de reaproveitar materiais, ou seja, retirar do ambiente materiais que já foram usados e reutilizar como adsorvente, como é o caso do bagaço da laranja. O bagaço da laranja possui baixo custo, a gente consegue ter em todas as épocas do ano e contém uma taxa bem grande de aproveitamento, pois consegue obter resultados tão bons quanto adsorventes que não são biodegradáveis, como é o caso do carvão ativado. Então, com isso, a gente pode concluir nesse quesito de custo-benefício que os adsorventes biodegradáveis, como é o caso da casca do pinhão, bagaço da laranja, são melhores para absorver os efluentes. Para o melhor andamento do trabalho, as etapas foram divididas entre os componentes e agrupadas em uma só parte. Para que fosse realizado, utilizou-se do método de pesquisa bibliográfica em sites e trabalhos confiáveis, expostos à internet. Além disso, para um complemento maior da pesquisa, foi realizada uma entrevista de 5 perguntas com o engenheiro na área ambiental e sanitária, Alexandre Matter. Para uma melhor complementação do trabalho, o grupo fez uma breve entrevista com o engenheiro químico sanitarista Alexandre Matter, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Com a entrevista feita com o engenheiro, o grupo concluiu que a poluição ainda é um tema muito abordado e que os adsorventes vêm de uma forma bem efetiva ajudando isso. E que nem todos os produtos podem ser necessariamente um adsorvente, mas tudo também depende da característica eletrostática e superficial de cada produto. E também foi visto que existem algumas pesquisas sobre o assunto, mas esse assunto é muito focado em uma parte da sociedade, não é muito abrangente. E essa foi a pesquisa feita com o Alexandre. Assim, ao finalizar o trabalho, os integrantes concluíram que conseguiram aprender mais sobre o assunto adsorventes e suas propriedades químicas e físicas. Em relação ao objetivo, concluímos também que conseguimos atingir plenamente, pois conseguimos achar a solução viável para remover os efluentes selecionados, que foi o caso do corante do petróleo, de uma maneira fácil e viável. Em relação à análise de dados, nós podemos ver que o tema ele é restrito a um pequeno grupo de pessoas, que é o caso de acadêmicos e pesquisadores, que ele não permeia a sociedade por um todo. Em relação à entrevista com o profissional Alexandre Matter, nós podemos ampliar nossa visão sobre o assunto, pois ele conseguiu abordá-lo de uma maneira ampla e trazendo para a vida real, para o cotidiano, e isso facilitou muito o entendimento.